Olá, meu amigo, minha amiga. Estamos entrando no ar numa edição extraordinária em função de algo extraordinário que aconteceu no nosso país. Foi a primeira vez que uma indicação vinda do Executivo para compor o Supremo Tribunal Federal foi rejeitada pelo Senado. E isso contrariou algumas expectativas que davam ali que o Jorge Messias, indicado pelo presidente Lula, passaria raspando na trave, né? Passaria para ser o novo ministro do Supremo Tribunal Federal com uma votação muito apertada. E eu comentei com vocês há pouco, no nosso papo anterior, que qualquer que fosse o nome indicado pelo presidente Lula, haveria uma mobilização da extrema-direita. Mostrei até um vídeo de Nicolas Ferreira espalhando mentiras por todos os lados, e haveria, por fim, enfim, essa manobra para inviabilizar o nome indicado pelo presidente Lula, porque o que se projeta dentro dessa estratégia, pelo olhar da extrema-direita, é que quanto mais eles segurarem essa vaga, mais chance, numa eventual eleição do criminoso, filho do outro criminoso, para ser o presidente do nosso país, me refiro à figura do clã Bolsonaro. Enfim, eles fariam mais ou menos o que aconteceu nos Estados Unidos, que nos Estados Unidos teve isso também. Teve uma indicação que foi feita no governo anterior ao de Trump, né, pelo Biden, e o Trump, e houve também uma manobra para segurar essa vaga, e quando houve a eleição que Trump venceu as eleições dos Estados Unidos, aí sim ele acabou indicando um ministro que deveria ter sido indicado pelo seu opositor. Então, a extrema-direita no Brasil está operando dentro dessa lógica. O presidente Lula vai poder indicar, evidentemente, porque é atribuição do presidente da República, um outro nome. E aí isso já começa a ser desenhado já a partir desde sempre, né? Porque também isso estava dentro de uma certa previsibilidade, ainda que não fosse uma situação desejável, mas se tinha noção, certamente, que poderia acontecer isso, porque a posição do Davi Alcolumbre estava sendo colocada em suspeição, porque é uma figura que não tem o mínimo de lealdade, né? Ou não deve lealdade, ou não teria por que ter lealdade. Gente, tem Polícia Federal no meio dessa história investigando muita gente, tem muita gente com rabo preso, enfim, tem um jogo muito grande. Agora, isso terá um efeito nas eleições presidenciais? Efeito zero. De repente, esse episódio que está acontecendo agora, ele se assemelha muito às situações que nós vivenciamos em outros campos da vida social. Como, por exemplo, campeonatos de futebol, times que estão se preparando para um grande campeonato, ou uma Copa do Mundo. É como se o Brasil agora tivesse feito um jogo antes da Copa do Mundo e tivesse perdido para um time de um país com menor expressão, né? Por 6-0. Puxa vida, olha, ia ser um Deus nos acuda, né? Troca o técnico, não troca técnico, o que está errado, enfim, os torcedores vão receber os jogadores no aeroporto, o que está errado, qual foi a tática utilizada, onde é que estão os problemas dessa história toda? Está na gestão, está no empenho, está na filosofia. E então, acontecendo uma situação como essa, dá tempo de se consertar a casa para quando o jogo de verdade estiver valendo. Eu já comentei com vocês, em várias ocasiões, que o modelo de fazer política do presidente Lula possibilita muitas vezes esse tipo de situação. Por quê? Porque o presidente Lula, na medida que ele não tem trazido a mobilização popular para estar do lado dele, como um cacife eleitoral, quantas vezes eu disse para vocês, o presidente teve mais de 60 milhões de votos, né? Era para ele estar conversando com esses parlamentares, de um modo geral, senadores, governadores, olha, o meu cacife é esse aqui, ó, essa gente aqui que eu tenho que respeitar. E olha só, essa gente saiu de casa para votar em mim porque essa gente estava acreditando em algumas mudanças. Então, me respeitem aí. Como é que vai ser a história? Vocês querem que eu coloque 60 milhões de pessoas cobrando de vocês de uma forma mais contundente? Enfim, quem sou eu, né, para querer dar algum palpite para uma pessoa como o presidente Lula, que é uma pessoa experiente, tem 80 anos de vida e, sei lá, mais de 60 anos de vida política, né? Mas a história nos ensina que esse tipo de situação, quando ela não é muito bem gerenciada, quando não há o apoio popular permanente para fazer pressão no lado oposto,
é, depender apenas das articulações políticas ou de lealdade de políticos que não têm lealdade, coloca a situação num risco muito grande. Então, o presidente Lula, certamente ele não ficou contente com essa história, né? Já há relatos aqui que ele estava acompanhando, ele ficou muito indignado, mas eu garanto a vocês que ele dará declarações dizendo que, olha, faz parte da democracia, é assim que funciona, enfim, vamos indicar outro nome, ele vai dar uma contemporizada. Ele não vai atacar o Senado, não vai, com certeza, não vai declarar guerra a ninguém, embora nos bastidores ele se reúna com o controle para tomar algum tipo de atitude. E esse tipo de derrota histórica, como a gente está vendo agora em todos os jornais, né? Senado impõe derrota histórica a Lula e rejeita a indicação de Messias ao STF. O placar foi de 42-34, após a articulação de Davi Alcolumbre contra o governo. Rejeição a Messias revolta Lula e desespera Planalto que culpa Alcolumbre. Senado rejeita indicação de Messias ao STF. Gente, nós vamos ver muitas manchetes espetaculosas. A extrema-direita pulou. Nós vamos ver. Bom, momentaneamente eles vão fazer uma farofa com isso muito grande. Mas nós aqui no campo da racionalidade, como é que a gente tem que ler essa história? Como eu estou dizendo para vocês. Olha, foi um treino. Tomamos ali 6-0 de uma equipe mais fraca. Então agora nos aguarde. Quem sabe esse episódio não faça com que o presidente Lula também dê uma grande chacoalhada em estruturas, em comportamentos, né? Que ele faça aquilo que eu sempre tenho dito para vocês, que ele venha para estar mais presente nas redes, mais próximo das pessoas, mais próximas do cidadão, do eleitor, enfim. Porque isso cria um colchão ou uma corrente de forças muito grande, né? Se as pessoas estão mobilizadas numa sociedade, se elas estão conscientes, o nível de cobrança que elas fazem em relação aos parlamentares, em relação às instituições, é muito grande também, né? Na medida que a sociedade começa a ter uma interpretação que, olha, deixa tudo com o papai, deixa tudo com o líder, deixa tudo com o presidente, deixa tudo com o papa, deixa tudo com o líder espiritual. Olha, quando você terceiriza a sua participação, o resultado, às vezes, pode ser muito ruim, né? Aí você vai culpar quem? Você vai culpar aquele que você dedicou as suas energias, as suas esperanças, né? Então tem um problema político aí estrutural, que é essa forma que o presidente ele adota desde sempre para fazer política, mas isso pode ter servido para ele agora como um grande freio de arrumação, que ele perceba que tudo aquilo que ele aprendeu na vida, porque, gente, essa derrota ensina coisas, né? Primeira vez no Brasil, depois de 132 anos que acontece uma situação como essa, olha, isso aí é para pensar, enfim. Isso pode ser um sinal de alerta muito grande e possa servir também para que o presidente veja a importância nesse processo eleitoral de 2026 de se eleger senadores que substituam esses que estão ali. A substituição do Senado, gente, será de 2/3. Então é o seguinte, o que se tem agora de personagens, de pessoas para disputar as eleições para o Senado e para a Câmara? Quantas vezes eu disse para vocês aqui também, claro que, enfim, como nós estamos agora diante de um fato concreto, que foi uma derrota como essa, como é que a gente deve interpretar isso aqui daqui para frente, né? Como eu disse para vocês, comparando com as coisas que acontecem em outros países, como, por exemplo, com o que aconteceu no México, se tendo encontros permanentes com a sociedade, se falando todo dia, fazendo, enfim, tendo porta-voz ou não, mas tendo uma presença maciça e expondo pessoas que estão no governo para a sociedade, mostrando quem é quem está fazendo o quê, revelando talentos, revelando pessoas no campo da política, criando espaços para pessoas se posicionarem, se aparecerem. Quando tem um processo eleitoral, acontece como aconteceu no México. Eles elegeram 2/3 do Senado e 2/3 da Câmara, do partido do presidente López Obrador e agora do partido de Cláudia Sheinbaum. Então, são experiências que a gente tem que prestar atenção e trazer para nós aqui. Então, essa derrota, eu interpreto esse momento como sendo um momento de aprendizado,
Vamos ver qual será o comportamento do presidente Lula, que atitudes nós veremos a partir de então. Eu estou apostando aqui que será uma atitude de serenidade, não vai ser uma coisa de desespero, mas nós vamos ver no campo progressista muitas responsabilizações, vamos ter aí críticas de um lado para o outro, que olha, o líder do governo não trabalha direito, falta articulação política. Muita gente vai querer simplificar isso como falta de articulação política. Articulação política, principalmente a articulação política diretamente feita pelo presidente da República, que tem que se reunir com deputados, tem que se reunir com senadores, enfim, e de fato a gente está vendo que isso não acontece com muita frequência. Eu tive uma vez com o Vicentinho, deputado federal lá em Brasília, eu estava comentando com ele, né, sobre essa coisa das articulações políticas, do presidente estar nas redes, tá? Ele falou, olha, nós também ressentimos muito o fato do Lula não ter se reunido com a bancada do PT, da Câmara Federal. Enfim, isso aí, gente, é uma coisa que o deputado sente falta também, o senador sente falta, né? Então, são várias vertentes, mas eu quero, nosso encontro hoje extemporâneo e meteórico, para salientar alguns aspectos. A forma como o presidente da República está tocando o mundo da política, política institucional, garante a ele que ele tenha governabilidade, que ele tenha sucesso, que ele consiga avançar, enfim, prescindir de um apoio permanente, do apoio popular, pode ser alguma coisa que seja suprida de outra forma, enfim. O processo eleitoral de 2026, ele necessita que o presidente tenha um empenho, tenha uma articulação, tenha inteligência para lançar nomes que possam substituir um bando de traidores que estão na Câmara e no Senado. Como fazer esse tipo de manobra nesse momento, né? Então, são questões que estão sendo colocadas aí. E outra coisa também, né? Como funcionarão as instituições a partir desse momento. A Polícia Federal agora vai começar a passar um pente fino maior, o Supremo Tribunal Federal, tem muito deputado, muito senador aí que tem uma série de rabiolas, né? Tem uma série de coisas aí complicadas para explicarem, para dar conta. Como é que essa história toda será lida? Nós vamos ver também muitas especulações, muita gente da extrema-direita comemorando, mas, enfim, comemorar um momento preliminar de situações muito importantes no Brasil, né? Olha, então amanhã, nessa quinta-feira, às 10h30 da manhã, estarei lá no DCM, fazendo um papo ao vivo, vou avaliar com outras pessoas também, desde já eu quero convidar você também, além do nosso papo aqui no Portal do José, né? Eu fiz esse papo aqui muito rápido, eu acho que o lamento dessa história, além do lamento institucional, fica por conta do Messias, né? Eu coloquei um vídeo mais cedo onde ele mostrou que é uma pessoa que veio da base da sociedade, uma pessoa que muito esforçada, enfim. Ele fez um discurso também, talvez tenha prejudicado o Messias, no sentido de não ser muito enfático, não defender posições, ele tentar agradar ali gregos e goianos, tentar ali, como diria o poeta, gregos e goianos, né? Grego de historiano. Pode ser que esse tipo de comportamento dele, de não ser muito incisivo, não afirmar posições, as suas crenças, né? Isso pode ter dificultado também decisões de votos. Me chamou a atenção o voto da Mara Gabrilli, senadora Mara Gabrilli, que leu o editorial do Estado de São Paulo, no dia 8 de abril, onde o jornalão do mercado financeiro, dos banqueiros, dizia que o Jorge Messias não deveria ser aprovado pelo Senado. O Senado não deveria aprovar, e isso foi uma coisa que decidiu o voto dela. Então, gente, são muitos alertas, né? Vamos fazer desses limões uma limonada bem legal, bem refrescante, né? Refrescante. É como eu penso, o momento agora para absorver o impacto, raciocinar, colocar as coisas no plano da racionalidade, movimentar as forças políticas que existem no campo progressista e estabelecer estratégias daqui para frente, né? Bom, quem sabe isso não tenha sido uma coisa muito providencial, tenha sido uma grande lição para todo o campo progressista, para a leitura toda que se faz da realidade e, sobretudo, para o governo, né? Vamos ver, vamos acompanhar o que está acontecendo, tá bom? Eu fico por aqui, um grande abraço, mande seu comentário. Tchau.